Eu... Som? Ok. Renato Camargo, Cibele, sua esposa, está ali. Só uma curiosidade que eu estava pensando, aquele momento que a nossa comunidade orou pelo Renato e pela Cibele, foi exatamente no primeiro domingo de março de 2004. Então, assim, esse final de semana, depois de amanhã, completam 20 anos que nós oramos por ele. E eu fico imaginando quantas coisas o Renato e a Cibele podem olhar para trás e perceber tanto momentos difíceis, momentos de vitória, e o Renato vai estar compartilhando com a gente como que o movimento começa, porque ninguém melhor do que ele para contar para a gente como o movimento começa. Sério? Deus abençoe. Agora sim. Muito legal estar aqui com vocês, gente. Rever alguns amigos, gente que plantou igreja no mesmo período que eu, gente que eu tive o privilégio de acompanhar ao longo de algum tempo. Enfim, gente do movimento. Muito legal mesmo. Tempo de celebração a Deus pela vida da Chácara Primavera, pelo ministério do pastor Ricardo. Quanta coisa bonita não vem acontecendo, né? E a gente espera que Deus continue abençoando a vida dessa igreja. Eu fui ricamente abençoado pela Chácara 2 vezes. Eles me suportaram financeiramente e através das suas orações em 2 momentos, como o pastor Ricardo já disse, primeiro em Vinhedo, depois também em Sorocaba, né? Mas entre esses 2 momentos, entre esses 2 projetos, também numa outra fase muito difícil da minha vida, quando nós tivemos um problema de saúde dentro da nossa casa, e eu precisei deixar o ministério um pouquinho. Trabalhei durante alguns meses de casa, produzindo material para a Chácara Primavera, e essa igreja foi fantástica, né? Eles me acolheram nesse momento, então eu aproveito mais uma vez para agradecer as bênçãos que vocês derramaram sobre a nossa vida. Que Deus continue fortalecendo essa igreja e fazendo desse movimento um movimento realmente frutífero. Bom, vamos lá. Como começa um movimento? A primeira sensação que eu tive quando me enviaram a esse tema foi, eu não sei, né? Eu não sei como é que começa um movimento. Mas daí eu comecei a pensar um pouco mais e a refletir sobre o assunto, e eu cheguei à conclusão de que eu não sei mesmo. Né? Não sei. E alguns de vocês podem até pensar assim, mas como não sabe se você fez parte do começo dessa história, plantando a primeira igreja pela Chácara, como o próprio pastor Ricardo disse, nós estávamos lá, mas a gente não tinha a menor ideia de que ao longo dos próximos 20 anos Deus faria tantas coisas e tantas coisas extraordinárias. Para ser honesto, eu creio que nós tivemos mais oportunidades do que nós cavamos, mais ajuda do que nós esperávamos e também mais graça de Deus do que imaginávamos ter da parte dele. E é com essas ressalvas que eu quero discorrer a respeito desse tema. A gente pode começar sugerindo uma definição para um movimento de plantação de igrejas. O movimento de plantação de igrejas é um processo de expansão essencialmente rápido, multiplicativo e apostólico. Rápido porque ele não acontece num ritmo normal, mas numa velocidade essencialmente incomum, saturando uma determinada região. Multiplicativo porque ele não acontece apenas a partir de uma igreja, mas de maneira exponencial. Uma igreja planta uma outra igreja, essas 2 depois plantam 4, 4 plantam 8, 8 plantam 16, e a gente chegou
aonde a gente chegou. E também apostólico porque é um movimento essencialmente ligado ao alcance de pessoas ou grupos que não haviam sido alcançados ainda. Não é plantação de igreja para acolher cristãos, para pastorear ou fazer diaconia para com discípulos de Cristo que estão em regiões distantes, mas movimentos efetivamente ligados ao alcance de quem ainda não foi alcançado. O Dr. David Garrison, autor do livro Movimento de Plantação de Igreja, afirma que ao longo da história cristã existiram inúmeros movimentos de plantação de igreja e esses movimentos foram extraordinários. Ele cita nesse livro, por exemplo, que um deles deu origem a 4.000 igrejas na Índia em apenas 10 anos. Olha só, né? Se esse movimento gerou, acho que pouco mais de 100 igrejas, né? Aqui nós temos 4.000 igrejas. Um outro levou 150.000 ciganos a Cristo na Europa. Um terceiro, responsável pelo batismo de 160.000 chineses em um ano. E o que é que a gente aprende com a história desses movimentos extraordinários? A gente aprende que um movimento de plantação de igrejas não pode ser produzido artificialmente. A gente não consegue prever, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue planejar essa história. Vamos começar um movimento de plantação de igreja. E a gente não consegue fazer isso porque um movimento depende de uma série de fatores que não estão nas mãos da gente. Como, por exemplo, a abertura das fronteiras de um grupo social ou de um país para a pregação do Evangelho, o levantamento de líderes com características específicas para esse tipo de trabalho, ou até mesmo a conversão efetiva de pessoas não cristãs. Em segundo lugar, esse movimento de plantação de igrejas não pode ser controlado particularmente. Isto porque o movimento é como o vento, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe para onde ele vai, e a gente não consegue determinar os lugares, o onde, o quando, o como. E se a gente tenta controlar muito um movimento, ele deixa de ser um movimento e ele passa a ser uma organização. Em terceiro lugar, ele não pode ser prolongado indefinidamente. E isto porque um movimento de plantação de igrejas é, por natureza, algo extraordinário, que pode durar alguns anos, algumas décadas, no caso dos morávios, até uma centena de anos, mas uma hora ou outra é natural que esse movimento mais espontâneo se dissipe e o crescimento volte à sua normalidade. Mas se um movimento de plantação de igrejas não pode ser produzido, controlado e prolongado, por que refletir sobre como ele começa? Eu acredito que a resposta para essa pergunta é porque à medida em que descobrimos as bases sobre as quais um movimento de plantação cresce, nasce, floresce, nós encontramos os princípios fundamentais para o bom desenvolvimento da nossa tarefa. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 11, versículo 19, que conta a famosa história da igreja de Antioquia. O texto diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos.
Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O que a gente aprende numa leitura muito simples desse texto é que um movimento de plantação de igrejas tem como base algumas iniciativas divinas, que não podem ser forjadas por nenhum grupo, por nenhuma denominação, por nenhum tipo de líder, e também por alguns engajamentos humanos, que são importantíssimos para que esse movimento seja implementado. E é sobre essas iniciativas e esses engajamentos humanos que eu quero conversar com vocês. Que iniciativas divinas são essas? A primeira iniciativa é a iniciativa de nos tirar das nossas zonas de conforto. A gente percebe isso no versículo 19 do capítulo 11. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A gente sabe muito bem que nesse período a igreja estava vivendo de maneira muito confortável na cidade de Jerusalém. E se tudo dependesse deles, eles permaneceriam ali o restante da vida. Mas esse não era o plano do Senhor para a vida deles. O próprio Jesus, segundo nos conta Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos ali a notícia de que o Espírito Santo deveria descer sobre a igreja e a igreja deveria mover-se na direção da Judéia, da Antioquia e ir até os confins da terra. Para que isso ocorresse, um movimento de desestabilização foi necessário. O Senhor precisou demover os cristãos de Jerusalém, daquela região, a fim de espalhá-los por várias regiões, a fim de que o evangelho alcançasse quem deveria alcançar. Cada um de nós tem uma história sobre como nós nos envolvemos nesse movimento de plantação de igreja, né? Eu também tenho a minha. E a minha história é uma história de emoção dessas minhas zonas de conforto. Os 2 primeiros anos de ministério que eu tive foram na Igreja Presbiteriana Ebenezer, aqui em Campinas, igreja que foi mãe da Chácara Primavera. E tudo caminhava muito bem, até que o conselho da igreja resolveu dizer para o pastor Ivan, que era o titular daquela comunidade, que no ano seguinte ele não continuaria. Ali, um processo muito complicado começou a acontecer, porque ele começou a imaginar que eu estava tentando puxar o tapete dele, muito embora eu tivesse dito para o conselho da igreja que com a saída do titular eu sairia também. E eu fiquei entre a pressão do conselho para eu ficar como auxiliar e a pressão do pastor Ivan para que eu não cedesse aos apelos do conselho. Aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto, que numa determinada tarde eu saí de casa para pegar um ônibus no terminal próximo de onde eu morava, e eu passei pelo terminal preocupado com as coisas e fui parar na praça central da cidade de Campinas. Quando eu cheguei na praça central, eu falei: puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu virei as costas e voltei na direção do terminal, e eu fui me dar conta de onde eu estava novamente, quando eu estava colocando a chave na porta de casa para entrar em casa. Falei: opa, eu não estou bem. Eu virei mais uma vez, fui na direção do terminal de ônibus, porque eu precisava trabalhar, e pela terceira vez eu fui parar no centro da cidade, e eu não conseguia chegar onde eu queria, né? Tamanho nervosismo, tamanha a dor, tamanha a confusão, a preocupação com a Cibele,
com a minha família, sustento, essa coisa toda que a gente sabe muito bem, né? No meio dessa confusão, eu pedi para que o pastor Ivan me liberasse um domingo para eu poder descansar a cabeça, e eu fui até a Chácara Primavera para assistir o culto. E eu me lembro muito bem que naquela ocasião o Guilherme Kerr estava cantando com o Gerson Borges, e eles cantaram uma canção muito interessante que falava a respeito das feridas que são produzidas por Deus na nossa vida. E eu lembro de ter caído em choro por descobrir que a ferida que estava sendo aberta em mim era uma ferida gerada pelo próprio Deus, me demovendo do lugar onde eu estava, das minhas zonas de conforto, para que eu pudesse dar esse passo na direção da plantação. E isso acabou acontecendo à medida em que fui conversando com o pastor Ricardo Agreste, e o conselho me trouxe para dentro da chácara. Bom, se um movimento de plantação de igrejas começa e envolve pessoas a partir dessa iniciativa divina em nos mover das nossas zonas de conforto, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não volte às zonas que precisam ser alcançados. Cuidado também para não elaborar a sua agenda de maneira reativa. Isso é algo que a gente costuma fazer para gerar uma certa tranquilidade, um certo conforto. Quais são as demandas? A gente monta a agenda e começa a trabalhar na semana seguinte. O movimento de plantação de igrejas mostra que a agenda de um pastor precisa ser construída de maneira proativa, visando aquilo que precisa ser realizado, aquilo que precisa acontecer na dinâmica comunitária, em missão, para que efetivamente as coisas se desenvolvam e vão para frente. A segunda iniciativa divina foi a iniciativa de efetivar o milagre da conversão. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A conversão das pessoas em Antioquia não foi fruto da engenhosidade humana, das estratégias bem elaboradas, mas foi o produto direto de uma ação maravilhosa da parte de Deus. Até aí, qual é a novidade? Nenhuma, né? A gente sabe muito bem que é o Senhor quem efetiva isso no coração dos perdidos. O problema é que nem sempre a gente sente dessa forma. E à medida em que a gente, no meio desse movimento de plantação de igrejas, vai vendo gente mais bem-sucedida do que a gente, com um crescimento numérico maior do que o crescimento da gente, com um impacto maior na sociedade do que o impacto da gente, a gente vai se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Né? A gente vai se sentindo mal pra caramba. E isso não está correto. Da mesma forma que não está correto quando as coisas vão bem, e a gente começa a se gabar disso. A gente começa a achar que é, na verdade, por conta da nossa pregação, que é por conta do nosso carisma, que é por conta da nossa habilidade. Não, se há crescimento, e aonde há crescimento, isso acontece por conta de uma iniciativa divina, Se o movimento de plantação de igrejas começa dessa forma, nós devemos estar atentos aos movimentos dele, para que a gente tão somente obedeça. A gente deve parar com essa história de ficar copiando modelos das outras pessoas, crendo que esses modelos é que vão propiciar o crescimento. Não, a gente precisa perceber o mover do Senhor. O mover do Senhor que vai falar fundo com a gente à medida em que a gente tem consciência do que Deus nos mandou a fazer no contexto onde nós nos encontramos. Devemos estar atentos sempre aos comandos dele. Em terceiro lugar, a iniciativa de chamar pessoas específicas. Capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A gente pode orar e jejuar quantas vezes a gente quiser. Mas a nossa oração e o nosso jejum não produzem uma fala divina, uma manifestação divina como essa. E isso é muito importante a gente perceber. Né? Que a gente precisa enviar para o campo pessoas que efetivamente são chamadas, pessoas que possuem um chamado específico para isso.
Sobre o apóstolo Paulo, a gente encontra nas Escrituras uma menção muito interessante, que ele era o homem escolhido pelo Senhor como um instrumento para levar o nome de Jesus perante os gentios, seus reis e sobre todo o povo de Israel. Ou seja, o chamamento de Paulo não é um chamamento abrangente, genérico, né? Mas um chamamento específico. É muito perigoso esse negócio da gente se aventurar na plantação de igreja sem essa consciência e de enviar pessoas para o ministério de plantação de igrejas num movimento que não estão preparados. Porque imagine só como é que as portas do inferno se sentem à medida em que percebem um movimento divino, extraordinário, com crescimento rápido. Certamente, aqueles que estão na ponta de lança passam a experimentar uma resistência muito grande. E talvez seja por isso que muitos dos nossos amigos, dos nossos companheiros, se arrebentaram no campo, porque foram para a plantação de igreja simplesmente porque acharam que isso era divertido, que isso era mais leve, que isso era mais fácil, ou então porque a denominação esperava algum tipo de crescimento em determinada região, mas sem a devida percepção de um mover e de um chamado realmente específico. Se um movimento de plantação de igrejas nasce nesse contexto, nós devemos procurar essas pessoas. E daí a importância da gente continuar realizando a avaliação de plantadores, para que através dessa avaliação a gente consiga perceber o mover de Deus na vida dos plantadores. Daí também a necessidade de nós evitarmos o envio de pessoas despreparadas para o campo, tão somente porque a gente quer que esse movimento continue acontecendo. Eu me vi, assim, nos últimos 2 anos, muito preocupado, porque eu não conseguia achar projetos que eu realmente acreditava que eu devia apoiar, o meu conselho também. E isso começou a gerar uma ansiedade, até que eu me lembrei de que a gente precisa ser servo do movimento, servo do sopro de Deus. E a gente não deve, com a pressa e com a ansiedade que normalmente a gente tem, gerar esse vento e esse sopro. Essas são as iniciativas divinas. Mas e os engajamentos humanos que dão origem ao movimento? Olhando para a igreja de Antioquia, o primeiro engajamento é o engajamento na quebra de paradigmas disfuncionais. É o que a gente percebe no versículo 19, quando a igreja de Antioquia começa a anunciar o evangelho também àqueles que não eram judeus. Todos nós sabemos que isso foi uma tremenda quebra de paradigma, fundamental para que um movimento se estabelecesse. E se um movimento se estabelece a partir dessa quebra de paradigmas, é fundamental que a gente continue atento às necessidades de mudança, que são constantes. Alguns anos atrás a gente costumava dizer que nos últimos 50 anos o mundo mudou mais do que nos 200 anos anteriores. Eu acredito que é possível que a gente afirme que com a chegada da inteligência artificial o mundo vai mudar muito mais rápido. Mas muito mais rápido. Daí a necessidade de nós nos reinventarmos e quebrarmos paradigmas na direção da comunicação, na direção da evangelização, da educação cristã e da adoração musical. Não é porque eu e você plantamos igreja há 5, 10, 15 anos que a gente deve permanecer o mesmo. A gente deve fazer uso daquele conceito que vem da reforma, que diz igreja reformada sempre reformando. Eu lembro que algum tempo atrás, um músico da nossa igreja disse assim: Renato, a gente tem cantado algumas músicas que não eram bem as músicas que a gente cantava no começo. Eu disse para ele: ainda bem. Ainda bem, porque a gente está dando passos na direção de uma mudança de paradigma para alcançar pessoas que vivem num outro mundo, né? A gente precisa continuar mudando, isso faz bem. Em segundo lugar, o segundo engajamento humano é o engajamento na comunicação da graça de Deus. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Um movimento de plantação de igrejas se estabelece
começa, ganha volume e força à medida em que uma comunidade de fé e comunidades que estão sendo plantadas se abrem para aqueles que ainda não são cristãos, utilizando a plataforma da graça de Deus para se relacionarem com elas. A gente precisa perceber que foi assim no passado e deve continuar sendo assim no presente. A gente deve continuar com os nossos olhos atentos às necessidades do pobre, dos vulneráveis, dos excluídos por conta da sua cor, das suas opiniões, e por que não dizer das suas opiniões sexuais, e até mesmo com os pecadores, aqueles que vivem de uma forma e de uma maneira que não tem nada a ver com a maneira como a gente ordena a nossa vida mediante a inspiração divina. À medida em que a graça de Deus vai sendo apresentada às pessoas, o movimento de plantação de igrejas e evangelização floresce de uma forma muito importante. Em terceiro lugar, o engajamento na identificação com a pessoa de Cristo. É muito importante que a gente perceba que sobre nós não residem apenas os imperativos do Novo Testamento que nos impelem a ir. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe um outro tipo de imperativo que também compõe a missão da igreja no mundo contemporâneo, que é o imperativo de viver para influenciar, de nos identificarmos com Cristo e com as leis de Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. É o que a gente pode chamar de uma missão centrípeta. É importantíssimo que a gente perceba que o movimento de plantação de igrejas aconteceu e se estabeleceu a partir dessas bases. E deve continuar acontecendo assim nos dias de hoje. A gente deve continuar olhando para o nosso casamento como algo importantíssimo. A integridade conjugal da gente é fundamental para que o nosso ministério se desenvolva, para que o movimento continue avançando. A nossa integridade familiar, a relação com os nossos filhos, a nossa integridade financeira, a nossa integridade profissional, a maneira como a gente lida com excelência para com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, isso é fundamental. Em quarto lugar, como engajamento humano, o engajamento na utilização generosa dos recursos, versículos 28 a 30. Ágabo predisse uma grande fome e os discípulos decidiram providenciar ajuda enviando suas ofertas. O que é interessante nesses versículos é que eles estão usando os recursos financeiros que Deus deu a eles para causas que são externas à comunidade. Isso é generosidade. Foi exatamente essa generosidade, inspirada pelo Senhor, que viabilizou viagens missionárias do apóstolo Paulo e de muitos outros plantadores. E muitas igrejas nasceram assim. Eu aprendi muito sobre isso aqui na Chácara Primavera. Eu me lembro que, numa determinada reunião de conselho, a gente estava tentando arrumar o orçamento da igreja e nada dava certo. Sabe quando você puxa de um lado, puxa do outro e nada encaixava? Quando de repente um dos presbíteros disse, não está dando certo porque a gente está começando pelo lado errado. E todo mundo parou para ouvi-lo e ele disse, a gente tem que começar pela plantação de novas igrejas. Essa é a nossa vocação. É isso que Deus nos mandou a fazer. E naquela noite nós dedicamos 10% da renda da Chácara Primavera para a plantação de igrejas. E depois que a gente fez isso, curiosamente, o orçamento foi se encaixando. Isso é o que deveria acontecer nas nossas igrejas, mas não é o que normalmente acontece. Às vezes a gente reserva para a plantação a sobra daquilo que a gente quis utilizar para a gente, para o nosso benefício, para o nosso conforto, e isso não é bom. Um movimento de plantação de igrejas nasce quando uma igreja é generosa, e ele continua se desenvolvendo à medida em que essa generosidade é colocada em movimento. Em quinto e último lugar, o engajamento no envio de pessoas em missão. Assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É curioso que o texto que a gente acabou de ler fala a respeito do Senhor se manifestando no meio do jejum e da oração, dizendo: eu quero esses dois. Mas faz questão também de anunciar que aqueles homens impuseram as mãos sobre os dois e os enviaram. Às vezes Deus tem requerido algumas pessoas da nossa comunidade e a gente tem se fechado pelo medo de não termos condições e recursos de cuidar do nosso grupo interno. Quando a gente tem uma equipe pastoral, que a gente sabe muito bem, é difícil de montar, né? É difícil a gente alinhar as coisas, e quando está tudo em ordem, de repente alguém da equipe fala assim: estou pensando em plantar. Até mesmo a gente que está dentro do movimento treme. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, não está certo dessa forma. A gente deveria enviar pastores das nossas equipes, os melhores. A gente deveria enviar presbíteros. Não qualquer um, não aquele presbítero que você está querendo mandar plantar batata, não, mas um presbítero que foi chamado por Deus para plantar uma igreja, né? Um diácono que da mesma forma é entusiasmado. E por que não dizer a respeito do envio de nós mesmos? E eu falo isso com grande temor, porque hoje eu pastorei uma igreja que foi plantada por mim, pela minha esposa e por um grupo base há 15 anos. E esse é um contexto extremamente confortável para mim. Eu adoro estar nessa comunidade. Eu ainda tenho muitos planos para essa igreja. Mas o meu coração está aberto para sair de novo. O meu coração está aberto para dizer: sim, Senhor, envia-me a mim. A participação no movimento de plantação de igrejas é algo extraordinário, porque por natureza ele é algo que transcende a nossa capacidade, o nosso controle, e ao invés de nós sermos donos de um movimento, é o movimento que se apropria da gente. E que Deus nos mantenha assim, como propriedade do movimento dele aqui na terra, para que o reino dele se expanda de maneira importante e poderosa para a honra e glória dele mesmo. Senhor, muito obrigado pela Chácara Primavera, por todo o investimento financeiro, pelas orações, pelas intenções, pelo companheirismo e por tudo que isso tem gerado na igreja brasileira. Se esse grupo está aqui hoje, ó Deus, é porque nós somos testemunhas vivas do esforço, da dedicação, do esmero. Preserva a integridade do coração do pastor Ricardo, a sua criatividade, a sua visão. Faz o mesmo com o conselho dessa igreja, ó Deus. Que eles sempre se alegrem em investir para além das fronteiras das quatro paredes, para que possam ver e se alegrar com o que o Senhor está fazendo no mundo. Assim é que oramos em nome de Jesus.